Bíblia Sagrada, versão ARA, livro Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono de seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bictá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vaste, não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, Vaste que é, todas as mulheres darão honra a seu marido. Vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei,
a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura. Na cidade de Suzã, na casa das mulheres, suba as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isto concordou, o que assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ester alcançou favor de todos quantos a viam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha, em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real.
Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentada à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, dispersos entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas províncias e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província do seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, e
de pano, de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestia de pano de saco. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atag, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atag à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atag e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Atag e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença e de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como está é que fosse levada a rainha. Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Ester havia preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo são o seguinte:
Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes eis de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai sentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entre alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-la? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo. Como disseste, faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e pregou diante dele: assim se faz a homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester prepararam. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester?
e se te dará que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante a ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendidos, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário é inimigo. O adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita e a trama que havia apreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero a rainha Esther ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto tentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados, sem destensa, os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados
na coldelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada. Foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos do rei contavam a assenhorar-se, dele sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o temor que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei exilavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon e a Aspata, a Porata, a Dália, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei à rainha Esther: na cidadela de Suzã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se te dará? Ou que é que desejas ainda, se cumprirá. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, que dependurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Suzã e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram.
Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, no dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquete e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus estiveram sossegados dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele. Não consigo me conectar no momento. E a seus filhos. Por isso aqueles dias chamaram Purim, o nome Pur. Daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegavam a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez, para cumprir a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande
para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça.